Uma das estratégias que mais pode encurtar o caminho até a sua aprovação é aprender com o erro dos outros. Por isso, no vídeo de hoje eu vou revelar os 3 piores erros que milhares de candidatos cometeram no concurso da Petrobras e que reprovaram muita gente. Ao entender e dominar esses 3 pontos, você não só vai garantir que não vai repetir esses mesmos erros, mas também vai aumentar muito as chances de ser aprovado no próximo concurso da Petrobras. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado no concurso da Petrobras e aqui no canal eu compartilho dicas, técnicas de estudo e informações para ajudar a encurtar o caminho até a sua aprovação. E eu quero ir direto para esses pontos com você, porque eu tenho certeza que muitas pessoas foram reprovadas justamente por conta disso. Eu inclusive fiz essa prova, conversei com pessoas depois da prova e até aqui no canal também muitos comentários falavam, apontavam justamente para esses 3 erros. O primeiro desses erros é não ter uma boa estratégia, tanto uma estratégia de estudos e de preparação, quanto uma estratégia de prova. Você já deve estar careca de saber que a banca Sebrasp, ela tem aquela regrinha de que uma errada anula uma certa. Por mais que eu fale muito isso aqui no canal, mesmo assim, depois que eu saí da prova, algumas pessoas ainda falaram para mim que não sabiam que essa regra existia. Então, por mais que para alguns seja uma coisa mais banal, até óbvia, para outras pessoas ainda é algo completamente novo. E esse fator tem várias camadas atrás dele. Não basta você conhecer essa regra, você precisa entender como que você vai aplicar isso, tanto nos seus estudos, como na hora de você fazer a sua prova. Então pensa aqui comigo. Se uma errada anula uma certa, não faz sentido você sair chutando várias questões. E por isso, eu sempre falei aqui no canal que é bom que você tenha uma margem de questões para deixar em branco. A partir do momento que você vai deixar questões em branco, você não precisa dar tanto foco a todo o seu edital da mesma maneira. Por exemplo, eu fiz essa prova e no gabarito preliminar eu fiquei com 61 pontos. Só que eu consegui deixar 24 questões em branco, mais de 20% da prova, o que é muita coisa. E ainda assim, eu fiquei com uma pontuação que eu considero muito boa. Então, boa parte dos conteúdos que foram cobrados, eu nem sabia. Mas como eu tive essa estratégia de prova, eu consegui ficar com uma pontuação líquida acima do que muitos candidatos conseguiram, e candidatos que estudaram bem mais do que eu. Então, surgem vários pontos a partir do fato de que uma errada anula uma certa. Por exemplo, quantas questões você vai deixar em branco? Você vai deixar toda a parte de matemática em branco? Será que isso é uma boa estratégia? Muitas pessoas comentaram que fizeram isso e, na minha opinião, elas acabaram jogando pontos fora, porque apesar de você não poder errar muitas questões, tem várias questões na prova que vão ter um nível mais tranquilo. E tudo isso faz parte da sua estratégia. Outro fator que é importantíssimo é por onde você começa a sua prova e como que você resolve essa prova. Coisas que a gente falou muito aqui no canal. Então, ao longo das minhas 2 aprovações, eu pude perceber o quanto que a estratégia de estudos e a estratégia de provas são fundamentais para qualquer pessoa ser aprovada nesse concurso. Concurso não é, gente, sobre quem é mais inteligente. Tira isso da sua cabeça. Muitas vezes você não vai ser o mais inteligente, mas você vai ter mais estratégia e vai estar mais bem preparado do que os seus concorrentes. E com isso você consegue ficar com uma pontuação líquida acima da pontuação deles. E antes da gente ir para o segundo ponto, se você ainda não se inscreveu na Semana do Sistema Petrobras, que vai ser um evento online gratuito, que vai acontecer essa semana, dos dias 9 a 14 de abril, onde você vai saber várias informações sobre a Petrobras, a Transpetro, os futuros concursos, informações que pouquíssimas pessoas te contam. Você tem que clicar no primeiro link da descrição para fazer a sua inscrição. Então vai lá, porque esse evento com certeza vai te ajudar muito. E o segundo ponto que muitas pessoas cometeram esse erro, e eu senti ele na pele, é não se preparar para o pior cenário. Quando você vai para um concurso, você não está na sua casa. Estudar no conforto da sua mesa é muito diferente. Você vai ao banheiro a hora que você quer, você pega uma comida quando você quiser, bebe uma água, você faz tudo do seu jeito. Inclusive, nem sempre em casa a gente se coloca nas mesmas condições de prova. Nem sempre a gente vai e estuda 4 horas seguidas. E na prova não, você não tem nem relógio, você tem que acompanhar o tempo usando o que os seus
seus examinadores estão colocando, né, aquelas marquinhas de 4 horas, 3 horas e meia, o que é bem chato. E muitas vezes, pessoal, eles ainda erram naquela contagem de tempo. Então nem com isso você pode contar tão friamente assim. Além disso, eu queria dar o exemplo prático do local que eu fui fazer a prova. Eu fiz a prova aqui em Macaé, no Colégio Estadual Matias Neto, e a estrutura era bem precária. As mesas eram super apertadas, tinha goteira no teto, então tinha até poça d'água no chão, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. A nossa sorte é que o dia estava um pouco mais fresco e a gente não passou calor, mas é muito importante. Às vezes você vai para uma sala que o ar-condicionado está no topo, mas às vezes você vai para uma sala que você vai passar calor. Pode acontecer de ter um carro de som tocando uma música super alta do lado do local em que você está fazendo a prova. Então você precisa se preparar psicologicamente e também nos seus estudos para todas essas condições. Lembrando sempre, pessoal, do seu estudo em casa, ele tem que ser o mais parecido possível com o da sua prova. Algumas pessoas falam assim, olha, eu vou usar a calculadora aqui em casa para facilitar as contas. Não, no dia da sua prova você não tem calculadora. O seu estudo no seu lar tem que ser o mais ativo possível. Então nem uma tabela de fórmulas é legal você usar. É claro, você tem que ter, mas na hora que você for resolver algum exercício, você tem que fazer o trabalho mental de tentar se lembrar daquela fórmula, tentar se lembrar dos seus conceitos, porque é assim que a sua mente aprende. Ela só aprende com base no esforço. É como se fosse um músculo que você tem que forçar para que ele cresça. A sua mente é assim. Você tem que se esforçar para se lembrar de alguma coisa para que aquilo fique mais forte, fique mais consolidado na sua memória. Então a base do seu estudo tem que ser o estudo ativo, onde você vai tirar as coisas da sua cabeça e não simplesmente ficar lendo e relendo textos, fórmulas, ou seja lá o que você quer decorar. E uma dica extra, ainda aqui no segundo ponto, se prepare para fazer contas com pouco espaço. Gente, eu tinha me esquecido do quanto isso é chato, mas você precisa se preparar, né? Simular a prova também nessa condição. É super chato você ter que ficar escrevendo números bem pequenos, ter que fazer conta num espacinho que sobra. Então é outra situação que eu senti na pele que me prejudicou bastante também. Antes da gente ir para o terceiro ponto, eu tenho certeza que essas dicas estão te ajudando e vão mudar a forma como você estuda. Então já deixa o seu like, porque eu fui para a prova também para poder produzir esse tipo de conteúdo para você, e isso dá um trabalhão. E também se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando essa série de vídeos sobre preparação para concursos, muito focada no concurso da Petrobras. O último ponto, ele é um pilar que é muito difícil de construir, e eu vejo que muitas pessoas que têm uma preparação forte, muito firme, acabam pecando involuntariamente nesse terceiro ponto, que é estar bem preparado psicologicamente. Olha, eu já estive exatamente onde você está hoje, e eu sei como que é você sonhar com a sua aprovação, você desejar aquilo e você ter a noção de que aquela prova pode mudar completamente a sua vida. E eu sei que essa pressão muito grande pode gerar uma ansiedade. E é também, pessoal, o que eu sempre falo aqui, a ansiedade ela é natural, ela vai acontecer. Só que quando essa ansiedade começa a te paralisar, a te trazer uma crise que faz com que você não consiga resolver uma questão ou fazer nada na sua prova, quando ela chega nesse ponto, você precisa começar a desenvolver estratégias para lidar com isso. É muito importante que você tenha um acompanhamento psicológico nesse momento de estudos que é muito desgastante. Então é importante traçar estratégias durante os seus estudos e durante a sua prova para que você consiga fazer o que a gente chama de gerenciamento das suas emoções. Algumas estratégias que a gente sempre fala aqui são também estratégias de prova. E eu, nessa última prova, eu não falei em muitos vídeos, mas eu tive como se fosse um apagão durante a prova, e na parte específica, teve uma hora que eu olhei e falei, caramba, eu não sei resolver isso aqui não. Eu acho que eu vou deixar essa parte toda em branco. Mas com o tempo, aplicando as estratégias que eu falo aqui no canal, a minha mente foi ganhando um pouco mais de tranquilidade para lidar com essa parte mais complexa da prova. Lembrando, pessoal, que eu sempre indico que você comece a sua prova pela parte que você tem mais facilidade. No caso, eu comecei por português e depois matemática. E fazendo essas questões que são mais tranquilas para você, você vai diminuindo aquela adrenalina, diminuindo a sua ansiedade e vai pensando assim, eu me preparei
para essa prova. É importante que você tenha esse reforço na sua mente e que você lute contra aqueles pensamentos que são sabotadores ali na hora da prova. E uma coisa que foi muito interessante é que conforme eu ia olhando as questões com um pouco mais de calma do que eu tive naquele primeiro momento, elas iam se desenrolando e eu começava a conseguir resolver essas questões. Então, no final, eu deixei muitas questões em branco da parte específica, mas eu consegui fazer também um número bem maior de questões do que eu achei que eu conseguiria. E isso principalmente porque eu segui a prova de uma forma que me ajudou a lidar melhor com aquela ansiedade inicial que todo mundo tem e é natural, inclusive eu, já tendo 2 aprovações, ainda assim fico nervoso quando recebo a prova e fico nervoso também durante a prova. Então saiba que, primeiro, isso é natural e é muito importante que você teste tudo o que eu estou te falando, essas 3 dicas, nos seus simulados. Faça uma prova na sua casa, simule as condições reais, se imagine também no dia da sua prova. Tudo isso vai ajudar a sua mente a lidar melhor com essa ansiedade e com essa pressão. E se você ficou até o final, primeiramente parabéns, porque você está levando a sério a sua preparação para o próximo concurso da Petrobras ou da Transpetro. Deixa aqui embaixo a hashtag #ToLigado para mostrar para mim que você é uma das pessoas que não vai cometer nenhum desses erros nunca mais. E se por algum motivo você cometeu algum desses 3 erros, o que é super normal, e acabou não tendo um desempenho tão bom assim, aqui na tela está aparecendo um vídeo onde eu converso com você sobre o resultado e os próximos passos dessa prova. Então já clica aqui que eu estou te esperando lá.